é mãe ou é um anjo, eu quero saber, pois eu já suspeito muito de você. Será que é amiga dessa dimensão? Será que vem de longe, de outra amplidão? Não vejo asas nas costas, fui gerado em sua barriga, mas o toque é de anjo e o amor que me dedica. Amor de mãe, amor de filho, amor de irmãos em Deus e Jesus Cristo. Amor de mãe, amor de amigo, A luz que arrepende um inimigo. Você deve ter viajado muito para estar aqui comigo, eterno enquanto existir a ligação e o carinho, olhando sempre com amor e brilho no espelho dessa alma clara. Maria teve com seu filho um amor que nada mais separa. E nessa vida, ou daqui a muitas, tudo muda. Isso nunca acaba, sublime e lindo, é um presente, o reencontro de duas almas. Amor de mãe, amor de filho, amor de irmãos em Deus e Jesus Cristo. A luz que arrepende um inimigo. Amor de irmãos em Deus e Jesus Cristo. A luz que arrepende um inimigo. Um beijo especial no Despertar Espírita a todas as mães, biológicas ou não. Bem, meus queridos, boa tarde. Nós vamos ler, para a gente começar, uma página do livro Pão Nosso. No meu Pão Nosso é a 75, fala-se de murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda. É de Paulo aos Filipenses. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados como malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar
se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quando estiverem nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiado em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certo de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Vou repetir a última frase. O coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso Chico, do livro Pão Nosso. Bem, meus queridos, vamos orar, né? Pedir a Jesus, aos espíritos amigos, principalmente da Casa de Maria, que nos abençoe, que nos acompanhe nessa tarde no nosso assunto. E que eu possa, Senhor, falar aos corações, porque precisamos, nesses tempos difíceis, de consolo, precisamos de otimismo, precisamos da sua atenção, do seu carinho, da sua assistência. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa nos abençoar sempre. Que Jesus possa estar sempre conosco. Como ele disse, quando 2 ou mais pessoas se reunirem em seu nome, ele ali estará. Mas com certeza, nós estamos virtualmente juntos. Os nossos corações estão unidos em teu nome, Jesus. Por isso te invocamos. Esteja conosco. Nesses nossos momentos em que estamos aqui juntos, mas em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Bem, meus queridos, o assunto que eu escolhi para a tarde de hoje é uma palestra até que eu já fiz, mas nunca sai a mesma coisa. E uma palestra que a gente precisa muito, né? O amor como solução. Esse é o nosso tema. Mas eu queria, antes de começar, a ler um trecho de um livro, chama-se Atitudes de Amor. Eu não conheço a autora, mas ela chama-se Saara Nousianen. Esse livro, Atitudes de Amor. Tem um pedacinho na qual eu quero justifica a minha palestra de hoje, que ela diz assim: convocação. No prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade faz uma grande convocação, informando que os tempos são chegados e que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. Agora,
Se prestarmos a atenção, podemos perceber como nos últimos anos vem vertendo do plano superior uma nova convocação. Desta vez para a vivência dos valores que foram apresentados por Jesus e tantos outros luminares ao longo dos séculos. Estamos realmente adentrando num período que deve priorizar as atitudes e sentimentos em detrimento de velhos discursos. Não pensemos em nossa natural vaidade que essa convocação para a vivência do amor e de valores éticos esteja destinada apenas a nós espíritas. Ela abrange a humanidade inteira e cada qual vem recebendo-a ou rejeitando-a de acordo com os seus próprios padrões psíquicos e evolutivos. Pergunta: de que forma iremos nós, espíritas, interpretar e nos posicionar ante esse novo chamamento procedente dos planos mais elevados? Olha, eu gostei muito dessa convocação que ela faz aqui e chamando a atenção dos espíritas como nós vamos interpretar e vamos nos posicionar entre esse novo chamamento. A gente considera essa pandemia um novo chamamento. Nós sabemos que estamos ainda deixando para trás um mundo de provas e expiações e indo para um mundo de regeneração. Nós estamos num momento de transição. Então, nesse momento de transição, por isso que eu escolhi esse tema, quando ela diz assim, Jesus e seus luminares, é sobre isso que nós vamos falar, né? Ela diz assim, desta vez para a vivência dos valores, vivência dos valores que foram apresentados por Jesus e por tantos outros luminares ao longo dos séculos. Então, o amor como solução não sou eu que vou dar. Essa solução do amor já foi dada, não é? Já foi dado por Jesus em primeiro lugar. Nós vamos falar de outros luminares, mas primeiro nós vamos citar Jesus. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A gente está cansado de ouvir a resposta. A resposta é Jesus. Eu estou vendo meu amigo Guilherme aí ouvindo a gente. Eu considero o Guilherme uma pessoa que mais fala bem de Jesus, que toca o nosso coração. Mas eu vou tentar falar algumas coisas de Jesus aqui, não é? Porque Jesus é o nosso modelo e guia. Sobre o amor, Jesus falou muita coisa. Muita coisa. Ele recomendou sobre o amor muitas e muitas e muitas coisas. Eu não vou dizer muitas, mas vou dizer algumas que são mais apropriadas para esse nosso momento que nós estamos passando. Primeira coisa que Jesus disse, né? Amarás o Senhor vosso Deus de todo o seu coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Esse é o maior e o primeiro. E eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Olha, amareis o vosso próximo como a vós mesmos. A gente acredita que até por orgulho a gente se ama, né?
há quem não se ame, mas a gente deveria se amar. Porque a gente, para dar alguma coisa a alguém, a gente tem que ter. Então a gente tem que se encher de amor, de uma certa forma, para que a gente possa ofertar para os outros. O amor é necessário que a gente tenha por nós mesmos, para que a gente tenha esse amor e que a gente possa distribuí-lo. E Jesus recomenda dizendo assim: fazei aos homens tudo o que vos quereis que ele vos faça. É isso. Para a gente fazer ao nosso próximo, aos outros, tudo o que quereis que nos façam, esse lema tem que estar muito, mas muito, muito dentro da nossa mente, para que ela possa ser absorvida pelo nosso coração. A gente tem que enxergar o próximo como uma pessoa mais amada. E Deus nos fez, nos colocou num próximo biologicamente, para que a gente aprenda isso, que é a consanguinidade. Ou até a adoção. Eu gosto de falar da adoção porque eu tenho filhos adotivos que não são consanguíneos, mas são frutos do nosso coração, são escolhas do nosso coração. Não é? Então Deus coloca, faz com que a gente nasça numa família para que a gente aprenda a amar. E às vezes eles nos dão, né, pai e mãe. A gente, claro que a gente deveria amar. A gente ama os pais. Não vamos falar aqui para quem não ama, vamos falar para quem a gente ama. Pai e mãe são aqueles que nos sacrificaram por nós, são aqueles que nos colocaram no mundo. A gente tem as exceções, mas vamos falar disso. E depois a gente coloca os nossos irmãos que convivem conosco. E depois os nossos filhos, que nascem pequenininhos, indefesos, para que a gente cuide. Quando a gente está cuidando, a gente aprende a amar. Não é? Então esse exercício da família é desse ponto. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Essa frase tem que ficar na nossa vida como para todos os dias, todos os momentos, como uma coisa muito importante para nós. Ele ainda diz, Jesus diz, um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ora, a gente tem hora que é muito difícil a gente imaginar o amor de Jesus por nós. Porque a gente ouve muito falar assim, Jesus nos ama, ele morreu na cruz por nós. Só esse discurso, né, de Jesus morreu na cruz por nós, para corações endurecidos não há compreensão. Não há compreensão para quem tem o coração endurecido. Essa semana, eu escutei uma pessoa veio dizer para mim o seguinte: todo mundo fala de Jesus, você vê Jesus pregado nos caminhões, no carro, né? Essas coisas todas. É tudo Jesus para aqui, Jesus para lá. Mas é só lá o que está escrito, ou então é da boca para fora. É difícil ter Jesus no coração. É? É. Eu acredito que é assim. Mas a gente não terminar de Jesus, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é? Fala-se muito em Jesus, mas não se vive Jesus. Ele ainda diz: vocês ouviram o que foi dito. Ame seu próximo e odie o seu inimigo.
Mas eu digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, e fazei bem aos que vos odeiam. Olha, coisa difícil. Muito difícil. Fazer o odiar é fácil de odiar. Ter raiva, ter mágoa, isso é muito fácil. Agora, você retribuir a essas pessoas que você odeia porque te fizeram alguma coisa, e os que você tem mágoa, que você tem raiva porque te fizeram alguma coisa, você retribuir com o bem, olha, é um exercício de muitas encarnações, eu acredito. Acredito. Eu também te amo, viu, Rodrigo? Meu filho. Você querer o bem, ou fazer... Às vezes querer o bem a uma pessoa que você odeia é difícil. Mas fazer o bem a essa pessoa é possível. É possível. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: o amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha, a lei de amor é toda a doutrina de Jesus, porque a lei de amor é a lei divina. Todos nós vamos amar a todos. É lei. É lei. Não podemos escapar da lei do amor. Então Jesus veio, está dizendo aqui, ó, o amor resume toda a doutrina de Jesus. Tudo isso que eu estou passando para vocês é a doutrina do Cristo. Jesus, com isso, né, com essa questão, ele quer dizer, quando ele fala que a gente deve fazer o bem aos que vos odeiam, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente não deve amar as pessoas só com palavras, mas a gente também tem que amar com ações. Porque são essas ações de fazer o bem, aquelas que a gente tem raiva, que nos odeia, que não gostam da gente, é difícil para nós. Mas é uma conquista. É uma conquista. Nós estamos adiantando uma conquista que nós temos que fazer no futuro. A gente tem que pensar isso. Nós temos que pensar que nós somos imortais, nós somos reencarnacionistas. Nós vamos ter outras vidas. E para que dificultar as nossas vidas? Nós somos construtores do futuro. Vamos conquistar essas pessoas. Embora nosso sentimento não seja o sentimento que a gente gostaria de ter por elas. Eu me lembro do ENEF, lá de Pati do Alferes, quando uma senhora disse que uma vizinha dela, elas brigaram e elas ficaram 20 anos sem se falar. Olha, 20 anos. Ela deu o depoimento. E ela deu o nome da pessoa. Ela disse assim: mas a doutrina espírita dizia isso. Filosofia de Jesus. Faz o bem. Ela disse que era vizinha. Elas tinham que se passar por elas. Ela passava e de todo dia. Se era de manhã, ela dava bom dia. Se era de tarde, ela dava boa tarde, boa noite. E assim ela fez 20 anos. Até que chegou num dia, a outra despertou e disse para ela: vamos parar com essa bobagem? Vamos, nós somos amigas. Se abraçaram e a partir daí continuaram amigas. Emmanuel diz para nós que o ódio é o amor revoltado. Então o ódio é amor. O ódio é o amor. Então que ele está revoltado. Vamos mudar essa revolta desse amor revoltado. Não é?
Jesus diz ainda assim: sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha, perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Nisso, Jesus, em João capítulo 14, 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa questão de ir ao Pai, porque para ir ao Pai nós temos que ser perfeitos. E nós somos perfectíveis. Saímos daquele princípio simples e ignorante, estamos a caminho da perfeição. Para a gente chegar nessa perfeição, nós temos Jesus como caminho, a verdade e a vida. Ele diz assim: o caminho é seguir os seus passos, é ser resignado. A gente aprende a ser resignado. Jesus aceitou toda aquela crucificação, todo aquele martírio, resignado. Ele conhecia a lei de causas e efeito. Não adiantava, né, ficar com raiva de ninguém, primeiro porque Jesus, ele é um espírito mais perfeito. Ele conhecia todo mundo. Então, ele se resignou. Nós temos resignação com os nossos sofrimentos, com as nossas dores? Não, por isso que eu li a página Murmurações de Emmanuel. A gente só sabe murmurar, reclamar, essas coisas todas. A resignação a gente não tem. E Jesus deu esse exemplo para nós, né, de ser caminho, sendo o caminho. Assumimos as nossas consequências porque os nossos sofrimentos é resultado dos nossos atos. Ou desta vida, como diz o Evangelho, ou da vida passada. Então, a gente não tem, né, por onde correr. A verdade são os ensinamentos de Jesus. São as ações e os exemplos que Jesus nos deixou. Exemplo, né? E a vida é deixarmos de sermos prisioneiros de quê? Prisioneiro do ódio que nós estamos falando, prisioneiro das paixões, prisioneiro do materialismo, do que tudo é meu, isso é meu, fulano é meu, a mãe é minha, o filho é meu, tudo é meu. A vida, ela é uma eternidade. Nós somos imortais, nós somos espíritos. Nada que possuímos vão ficar aqui. E os nossos vícios que nós já temos de vida toda, nós temos como fazer um exercício e deixá-los para trás. Não é? Outra coisa que Jesus nos deu um exemplo de como amar na parábola do bom samaritano. Eu não vou falar a parábola do bom samaritano aqui, porque a parábola do bom samaritano é uma palestra. Não é? Aí a gente pode pedir para o Guilherme fazer uma parábola do bom samaritano, que só ele sabe fazer muito bem. Jesus ainda diz o seguinte: com a lei de amor, reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho. É aquilo que eu disse, é adiantar a vida futura, adiantar a nossa felicidade. Porque senão, essas pessoas que nós odiamos e que nos odeiam, porque às vezes é recíproco, eles vão vir na nossa família. Serão nossos filhos problemas, a nossa esposa problema, o marido problema, uma família problema. Então vamos construir o futuro reconciliando os adversários enquanto estamos aqui. Como Jesus diz lá, procure fazer o bem para ele. E o que eu mais gosto da recomendação de Jesus para todos nós, ele diz assim: na parábola das ovelhas e dos bodes. Jesus é claro nessa palavra. Ele diz assim: quando tive fome, me destes de comer. Quando tive sede, me destes de beber. Quando precisei me abrigar de um alojamento, me alojaste, me recolheste. Quando eu estive nu, me vestiste.
quando estive preso, me visitaste. E os apóstolos perguntam para ele: quando é, mestre, que te vimos assim, com fome, com sede, nu, precisando de acolhimento, preso? Ele disse: não, não é isso, não é a mim. Quando fizerdes aquele mais pequenino, é a mim que o fazeis. Olha, meus companheiros, eu nunca vi tanta gente precisando de acolhimento, de ajuda, nessa forma toda, como fosse fome, sede, precisando. No Rio de Janeiro você vai ver um monte de gente fora de casa porque não tem mais dinheiro para pagar aluguel, porque está sem emprego. Olha, é uma coisa, né? E a gente está vendo aí tanta maldade, tanta gente sendo preso e a gente só crucificando, crucificando, crucificando. Né? E a gente tem marginal como um bandido. Ainda tem gente que diz que bandido bom é bandido morto. Quer dizer, espírita falando isso. Eu nem vou fazer comentário a esse respeito. Né? Mas isso é dureza de coração. Tá? O sino é porque eu moro perto da igreja. Esse sino me emociona muito, Alberto. Sabe? Porque hoje eu sou espírita. Mas eu fui coroinha nessa igreja. Eu bati muito sino. Esse sino ficou muito tempo fechado. O dia que o padre foi lá, bateu o sino, eu saí daqui e fui lá. Porque a minha memória, a religiosidade que eu tive foi na igreja católica. Por isso o meu respeito. Está explicado. Bom, aí para a gente encerrar, Jesus tem um trechinho do livro Jesus é Vida, de Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, que ela diz assim: Jesus prossegue, portanto, sendo o caminho para a verdade e para a vida. Jesus e vida são, pois, os termos essenciais da grande equação terrestre. Pensando nesses sublimes paradigmas, escrevemos as páginas que ela diz aqui do livro, né? Com algumas sugestões para o enfrentamento de diversos desafios do momento. Em Jesus sempre encontraremos a pedagogia mais segura para o comportamento ideal diante das situações agressivas deste e de todos os dias tumultuosos. A sua é uma vida rica de lições que, observadas e seguidas, facultará o triunfo do ser humano durante o feliz périplo de sua reencarnação. Eu encerro com essas palavras de Joana, o personagem Jesus. E eu quero falar do segundo personagem de Jesus que deixou um exemplo, que é Maria. Eu não vou falar muita coisa de Maria, não é? Porque Maria, que todos nós sabemos, é a mãe de Jesus. Amanhã é o Dia das Mães. A gente não podia deixar de falar de Maria. A gente que tem filho, a gente às vezes tem que pensar em Maria. Desculpa a emoção. Alguns espíritos dizem que Maria era um espírito evoluído já em outro planeta. Ela não evoluiu no planeta Terra. Ela foi selecionada aí para ser a mãe de Jesus, desse espírito perfeito, né? Ela foi selecionada para ser a mãe de Jesus. Quando o espírito angelical aparece para ela, diz assim, e ela responde que ela seria a mãe de Jesus, ela era uma adolescente. Não é? E ela diz aqui, sim, aqui está a sua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A gente fica pensando, só pode um espírito evoluído numa adolescência, né? Ter um dito dessa forma. Não é? Faça em mim
conforme a tua palavra. Está em Lucas capítulo 1, 38. Ela estava na casa da prima de Isabel, né, mãe de João Batista. E a gente vê Maria acompanha Jesus em diversos setores da vida de Jesus. Ela está lá acompanhando Jesus. Mas o que mais me impressiona nesse espírito grandioso de Maria, eu fico imaginando, através de um filme de Jesus que eu vi, ela vendo Jesus ser martirizado da forma que foi, né? A gente imagina um coração de mãe vendo, acompanhando um filho sangrando, sendo debochado, sendo alvo de ridículo, carregando uma cruz pesada no meio de marginais, sendo conduzido como um marginal a uma crucificação. O que deve ter passado nesse coração, mesmo sendo um espírito evoluído? O sofrimento de uma mãe. A gente imagina quando um filho da gente está doente, quando um filho da gente tem algum problema, a gente fica de coração partido. Mas a gente tem que imaginar a grandeza desse espírito vendo o sofrimento que fizeram com Jesus. Imagina. Depois ser pregado numa cruz, ter tido uma lança no seu coração, e ela está ali acompanhando o Cristo. A gente imagina, né, o sofrimento de uma mãe. E amanhã é Dia das Mães. A gente quer só lembrar um pedacinho aqui de toda mãe. Ela já começa o sacrifício do seu filho no período de gestação. Que toda gestação é um risco. Muitas, eu disse ontem, né? Muitas delas sofrem os 9 meses. Precisam ficar de repouso, presa a uma cama. A sua barriga cresce. Ela vê ali, ela sente aquele espírito mexer. O seu corpo muda. Às vezes um corpo que era um corpo bonito, muda. Né? Fica com os narizes grandes, aumenta o peito, a barriga, engorda. Eu tinha uma prima que ela teve que fazer um chinelo especial de tanto que inchava os seus pés. Foram muitos meses assim, até que nasceram os gêmeos, né? Então, eu me lembro disso. Eu era criança, mas eu me lembro tudo, o sacrifício. Quando foi 2, então ela ficou enorme. E eu já escutei um homem dizendo que no período da que a sua esposa está grávida, está deformada, ele perde a atração por ela. Ele só volta a ter atração por essa mulher depois que passa tudo. Olha, e o sofrimento, e os anseios dessa mulher, os desejos dessa mulher não se contam. Isso é um sacrifício. Aí nasce uma criança, ela tem que ficar acordando de madrugada para amamentar. A criança às vezes tem um problema, como eu tive um filho com bronquite que eu ficava a noite inteira na janela com ele, porque ele tinha crise de bronquite e eu estava querendo que o ar entrasse para ver se o ar entrava dentro dele. A minha aflição, às vezes tendo que parar no hospital de madrugada para fazer nebulização. Quantas mães fazem isso? Olha, esse é o sacrifício de uma mãe, né? Que amanhã é Dia das Mães. A minha gratidão, o meu abraço, tudo
para essas grandes mulheres que são mães. As mães biológicas que pariram seus filhos, me desculpe usar esse verbo parir, mas eu não acho que ele seja um verbo feio. Ele é um verbo verdadeiro. Não é? Mas para essas mulheres que se sacrificaram, que perderam todas as suas vezes a sua identidade, o seu físico em benefício desse filho. A elas todo o meu respeito e o meu carinho. Não só as que estão nos ouvindo, mas todas as mulheres do mundo. Não é? A nossa gratidão a todas elas. E a Maria, né? E Jesus ainda diz assim, né, para Maria, ela estava chorando, ela diz assim, para consolar, diz assim, eis aí, Maria, aponta para João e diz, Maria, olha, eis aí teu filho. E mostra para João, fala assim, eis aí a sua mãe. Jesus mostra ali que o amor não tem que ser só a consanguinidade. O amor de mãe, de filho, de quem quer que seja, está ali, sabe? E Jesus mostra isso ali, nos seus últimos momentos. Mãe, eis aí o seu filho. Mãe, filho, João, filho, eis aí a sua mãe. E Maria, né, ela aprende com Jesus tudo aquilo que Jesus, e ela sai e vai morar em Éfeso com João. E enquanto João falava de Jesus, ela atendia todos, ela acolhia todos os miseráveis, todas as pessoas que sofriam. Se tornou a mãe do mundo. Não é? A gente tem uma história de Maria que foi acudir Judas, lá no plano espiritual depois do desencarne de Maria. Ela foi lá buscar Judas. Olha só, olha a grandeza desse espírito. E a gente tem no Espiritismo Maria como ela tem uma colônia de espíritos que suicidam. Essa grande personagem que foi Maria, não é? Essa grande personagem que nós devemos o nosso todo respeito e que nos ensinou também a amar. Eu estou acompanhando a hora e a gente vê, essa é um personagem Maria. Né? Eu vou ter que passar um pouquinho assim corrido pelos outros. Paulo de Tarso. Depois de Jesus, Paulo de Tarso também foi um personagem que nos ensinou muito a amar. Ele recebeu de Abigail e de Estevão um lema que serve para todos nós. É também uma solução para nós, né? Para que a gente possa fazer isso na nossa vida. Ele recebeu dela a recomendação assim: ama. Pedindo para Estevão para amar, porque ele estava tendo muitas decepções, né? Decepções com os amigos que ele tinha quando ele era o doutor da lei. Ele teve decepção com o pai, com a família. Mas Abigail diz para ele, ama. E diz assim, trabalha. Trabalha. E ele saiu. Não ficou parado. Ele rodou aquela área toda que nós conhecemos. Trabalhando, pregando, atendendo as pessoas. E nós hoje estamos numa pandemia, com muitos e muitas e muitos necessitados precisando da nossa ajuda. Fazendo com que a gente possa deixar o nosso egoísmo de ficar dentro de casa, com medo e tudo, mas atendendo a esses necessitados. É o trabalho. Falou que espera. Nós hoje temos que esperar essa pandemia passar, essa situação, porque Chico deixou para nós que tudo passa. Há de passar, mas depende exclusivamente de nós. Depende daquilo que a gente leu na página, o otimismo. Não é? Vou até ler de novo aqui para a gente reforçar. Não é?
a questão que diz assim, olha, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Vamos ser otimistas, vamos esperar que tudo isso passe. E a última recomendação foi: perdoa. Perdoa. Nós já falamos aqui de perdão, né, da recomendação do Cristo. Ela falou para ele: perdoa, perdoa tudo aquilo que estavam fazendo com ele. E a gente tem que guardar esse lema: ama, trabalha, espera e perdoa. Falando de Paulo, ele também tem uma coisa que diz assim para nós. Né? Quando ele diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Esse é um outro lema de Paulo, não é? Que ele diz: tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E a coisa mais linda de Paulo quando ele fala da caridade. Não é? A gente vai lá no Evangelho e vê, nós ouvimos o sino aqui, tocando. Ele fala que nada é maior que a caridade, porque a caridade tem que ser de dentro. A caridade tem que sair de dentro de nós. Aí depois tem um outro personagem, que eu também vou dizer alguma coisa, que é do Chico. Quando o Chico é outro personagem na nossa vida, que a gente também tem que seguir de exemplo. Ele ensinou o que é o amor. E uma das coisas mais lindas que eu ouvi sobre Chico é que sempre como Jesus, os apóstolos criticavam Jesus, sempre tinha alguém que criticava o Chico, como tem sempre alguém que nos critica quando a gente está no caminho certo, para nos tirar do rumo certo. Quando Jesus dava dinheiro lá, debaixo do abacateiro, aí ele dava dinheiro, as pessoas diziam: mas Chico, você está dando dinheiro? E ele dizia assim: não é o dinheiro que eu dou, é o que vai junto. É o sentimento. É o sentimento. O sentimento, hoje, as nossas atitudes têm que estar coerentes com o nosso sentimento. Se a gente ainda não tem o sentimento, a gente exercita nas nossas atitudes. Né? Nós hoje precisamos desenvolver o sentimento. Nós já somos inteligentes para o nosso tempo. Nós já temos aí, já estamos aprendendo na internet, a inteligência está aí sendo desenvolvida. Né? Mas nós ainda nos falta muito sentimento. Está, né, no livrinho que nós lemos aqui da nossa companheira. Desculpe, eu repeti, as pessoas às vezes falam que eu repito, mas eu acho muito importante a gente ver. Ela diz assim: desta vez para a vivência dos valores que foram apresentados por Jesus e por tantos outros luminares ao longo dos séculos. Estamos realmente adentrando num período que deve priorizar atitudes e sentimentos em detrimento de velhos discursos. Porque nós somos acostumados a falar, mas sem sentimento. A gente tem que exercitar o sentimento. Como que a gente exercita o sofrimento? O sentimento? Eu digo, é atendendo àqueles que Jesus disse lá, os mais pequeninos. Os que estão nus, os que estão com fome, os que estão com sede, os que estão presos. É como os que estão nos hospitais, né, que estão doentes, que a gente às vezes tem que visitar. Hoje está difícil visitar um hospital, mas visitar os doentes. É ali que a gente exercita. Eu costumo dizer no grupo mediúnico, eu só acredito na mediunidade com Jesus naquele que visita doente, naquele que faz isso que Jesus fez. Por quê? É ali que nós desenvolvemos o sentimento para nossas
reuniões mediúnicas. Sem a gente ter ações, como que a gente vai exercitar o sentimento? Por isso que Jesus mandava, né, a gente ter ações. É isso, não é? Então, é isso que eu tenho de Paulo. Depois de Paulo, nós temos uma grande pessoa, um grande personagem, que eu não vou aqui dissecar o que ele deixou para nós, que era Francisco de Assis. Francisco de Assis é um outro personagem que deixou uma lição de amor muito grande para nós. Muito grande. Né? E está lá na oração de Francisco de Assis toda a solução de amor para a nossa vida. Quando ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Amar que ser amado. Compreender que ser compreendido. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Olha, quer solução melhor para a nossa vida, que é atender ao próximo, fazendo tudo isso que Francisco deixou para nós? Francisco deu um exemplo muito grande de amor a toda a criação divina. Ele amava os animais, ele amava os vegetais. A gente vê Francisco beijando o chão, a terra. Não por beijar a terra, mas é porque a terra é uma obra divina. Como disse Carlos Emanuel na palestra de quinta-feira. Francisco de Assis chegava a beijar o chão de gratidão ao Pai, a Deus. Né? E a gente disse, né, como Daniel está dizendo assim, amar que ser amado. Mas a gente tem que aprender a amar. A gente tem que ter amor, porque aquilo que a gente disse no começo, nós temos que dar aquilo que a gente tem. Mas mesmo que a gente não tenha, a gente tem que se esforçar, porque Emmanuel disse que primeiro a gente tem que criar o hábito, porque do hábito daqui a pouco vai a espontaneidade. Vamos criar o hábito de amar, porque depois nós vamos fazer espontaneamente, do fundo do nosso coração. Não é? E ele também nos deixou, né, a oração da serenidade. Jesus, a gente vê que todos esses personagens que eu estou falando estão baseados na filosofia do Cristo. E o Cristo, preocupado, ele disse que iria enviar um consolador. Ele disse para nós do consolador. Então ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. O novo nosso personagem
e Allan Kardec nos trazendo a doutrina espírita, que é toda a filosofia do Cristo que não estava sendo entendida. Por isso que a doutrina espírita tira o véu de tudo aquilo que era incompreendido ou que estava só ao pé da letra e traz os espíritos, nos traz as explicações lógicas que cabem na nossa razão, que faz com que a gente possa entender toda a filosofia do Cristo novamente. Novamente. E está aí, né? São os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita é essa outra coisa que a gente tem aí, a solução de todo o amor que a gente tem que ter nesse mundo. E a gente queria, só para a gente encerrar, lembrar desse personagem que eu já falei aqui, que esteve no nosso tempo e que ele era chamado o Homem-Amor, que foi o nosso Chico. Nossa Senhora. Eu estava vendo os livros lá no centro ontem. Quantos livros falam da vida de Chico? Quantos livros trazem as mensagens do Chico? Eu disse do Chico quando ele disse que tudo nessa vida passa. As coisas ruins e as coisas boas, tudo passa. Chico é um outro exemplo que a gente tem que ter, não é? Eu não li a oração da serenidade de Francisco de Assis, vocês me desculpem. Ele diz assim: Senhor, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Essa pandemia que está aí, a gente não pode mudar a coisa, mas podemos nos mudar para mudar a nossa ambiência, não é? A coragem de mudar as coisas que posso. São as nossas construções. Mudar, inclusive, nós mesmos. E sabedoria para discernir uma da outra. Essa, você me desculpe, mas eu pulei, não é? Mas tantas coisas de Chico, né? As mensagens que Chico. Uma das mensagens de Chico, para a gente encerrar, ele diz assim: não ame pela beleza, pois um dia ela acaba. Não ame pela admiração, porque um dia você pode se decepcionar, porque nós somos humanos. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com um amor. Olha, Chico nos deixando, falando do amor. Não ame pela beleza, não ame pela admiração. A gente também não ame pela beleza do corpo físico, né? Como está aí. Outra coisa que ele diz: o amor é uma força que transforma o destino. Olha, isso é uma palestra. É uma palestra. A gente transforma o destino das pessoas quando a gente ajuda. Não é? Eu podia citar alguns exemplos, mas eu nem vou citar. Mas só guardem isso. Raciocinem, pensem nisso. O amor é uma força que transforma o destino. O nosso e das pessoas. Outra coisa que Chico diz assim: o Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Ele disse: na vida não vale tanto o que temos, nem importa o que somos. Vale o que realizamos e aquilo que possuímos e, acima de tudo, o que fazemos de nós. Muitas coisas do nosso querido Chico que deixou para nós. Ainda tem aí, quem quiser, busca o exemplo da irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá,
e outras pessoas que a gente conhece. Mas, como disse uma amiga minha hoje para mim, algumas pessoas têm grandes exemplos que são das suas mães. Aproveitamos o Dia das Mães para abraçá-las, para agradecer tudo aquilo que eles fizeram conosco, todo o amor que elas se dedicaram a nós. E eu termino então, mais uma vez, a gente pedindo por todas as mães desse mundo, as mães dedicadas, ou principalmente só aquelas que botaram os filhos no mundo e que não os abortaram. Mas elas tiveram a coragem de tê-los. Há para aquelas que também tiveram que cometer um aborto, que elas procurem, como Jesus recomendou lá na cruz, procure um filho que não é o seu biológico e seja mãe. Mãe daquele que está desamparado, mãe desses que estão passando fome, mãe desses que estão sem vestir, que estão ficando sem casa, que estão desamparados por algum momento que essa pandemia causou. Seja mãe, ajudando de qualquer forma, dando carinho, mirando nos olhos dessas pessoas, dando aquilo que ela podia dar ao seu filho ou aquilo que elas dão aos seus filhos. Que Jesus abençoe todas essas mães, todas essas. Que Jesus proteja também todas as mães que já estão no plano espiritual, que continuam mães, continuam assistindo igual daquelas duas senhoras que eu vi uma menina toda drogada, toda mal vestida, com um corpo bonito, caminhando, falando palavrões, e eu vi duas senhoras atrás. E eu pensei assim, como estaria uma mãe vendo uma filha dessa? O Espírito imediatamente se apresentou para mim e disse assim, eu sou a mãe dela, e aquela é a avó. Nós a estamos acompanhando, mas ela não se liga a nós. Ela está completamente atormentada, mas nós estamos aqui acompanhando. Aquilo foi uma lição muito grande para mim, né? Porque as mães que estão no plano espiritual, elas continuam acompanhando seus filhos da forma que seus filhos estão. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus abençoe essa casa, abençoe todos os nossos companheiros dessa casa e de todas as nossas casas, de quem estão aqui nos assistindo. Um beijo no coração das mães e no coração de todos vocês. Muito obrigado pela atenção.